apresentar Alberto Neto, Betinho. Betinho é professor e atleta de basquete e é apaixonado pela tecnologia. Betinho, nos conte como eram os videogames na sua época. Boa tarde, pessoal. Então vamos começar. É assim, existia um Atari. Esse Atari era um videogame bem rústico. Ele tinha um controle que era assim, era um joystick e tinha só um botão. Existiam poucos jogos e eles eram pouco desenvolvidos. Depois veio o Game Boy. O Game Boy já era um físico, você conseguia levar para todo lugar. Mas ele não durava... Cara, ele não durava 20 minutos de pilha. A pilha, você tinha que ter muita pilha, não existia pilha recarregável. Era só pra gente muito rica, porque era gasto demais, cara. Era muito gasto. Depois eles lançaram o Tetris, que era um aparelho que você levava na mão também, mas um joguinho bem tranquilo, que é o Tetris de hoje em dia, que você vai encaixando as peças. Logo depois, quando eu tinha uns 8 anos, daí eu conheci o Nintendo. Daí tudo mudou. Daí ele já tinha 16 bits. Antes eu conheci direto o Nintendo, Super Nintendo. Existia o Nintendo antes, que era 8 bits, e o jogo era bem rústico. E daí então o Super Nintendo era bem bom. Daí tinha o Mario começou a ascensão ali. Depois veio o Play. Daí o PlayStation mudou tudo. Daí era 3D o jogo. Era muito divertido, porque nós não conhecíamos o 3D, né? O jogo era visto de cima, ele corria assim. Então o 3D você conseguia mexer, ir pra lá e pra cá. Então tinha jogos de luta, né? Mas antes disso, cara, existiam os fliperamas. Os fliperamas eram esses fliperamas de hoje em dia, que tem o joystick e 6 botões. E tinham vários jogos, só que eram computadores dentro. Era um Neo Geo, era um computador, era um videogame muito potente que só tinha no Japão. Os japoneses inventaram, era difícil de ter. Hoje em dia ele era muito valioso e caro aqui no Brasil. Então daí tinha Mega Drive, tinha Dreamcast, tinha um monte de outros tipos de jogos, só que eu não tive acesso. Os que eu tive acesso foi esses aí mesmo. Agora nos conte um pouco sobre os celulares. Cara, daí o celular já é mais complicado, daí é diferente. Daí ali eu já tinha uns 13 anos por ali. E daí era um Motorola, era desse tamanho o Motorola, e ele tinha um flip assim e era caríssimo. O telefone fixo já era caro, daí o Motorola era muito caro. Muito caro mesmo, era difícil alguém ter. Lá nos Estados Unidos tinham muitos outros, eles andavam com uma maleta. Era uma maleta desse tamanho que era o celular. Era uma maletona assim. Vocês podem ver em filmes antigos, vocês conseguem ver. Depois veio as operadoras. Já tinham operadoras, mas veio a operadora que começa com a letra T. Então, o celular era o T, né? Foi aí que começou as SMS, que eram as mensagens de texto, né? Era como a gente se comunicava. Depois, ali em 2002, já veio as câmeras digitais dentro do celular. Elas tinham 3.2 megapixels, né? Depois a Nokia começou a acender, a Nokia começou a ter celulares muito bons. Elas tinham a Ericsson também, então elas tinham bastante música, elas já conseguiam filmar, era uma coisa bem interessante. Daí não podemos esquecer do quê? Do V3, que o V3 foi um celular muito potente na época e era muito bom, cara. Era um celular muito interessante. Qual foi o primeiro computador que você teve acesso? Os computadores eram o seguinte, tem a história dos computadores que eram na tela verde, né, igual Matrix, se vocês perceberem. Então era tudo por código, hoje em dia é tudo por código. A Apple tem mudado muita coisa, a Apple mudou até o modo de fazer os aplicativos e fazer as coisas. Então, naquele tempo era tudo código. Então, se eu quisesse entrar numa pasta, eu tinha que clicar C2 o nome da pasta, calc, que era a calculadora. E assim, dali em diante, eu conseguia fazer cálculos. Por isso que era para isso que serviam os computadores. E os desenvolvedores foram indo e começaram a fazer planilhas. E começaram a fazer, ajudar muito nas empresas, para isso que servem os computadores, né? Eu tive acesso a um 386, que era eu não sei nem te dizer quanto hertz tinha, cara, não tinha nada, E depois, quando veio a placa de vídeo, que lembramos da placa de vídeo, era uns 266, que eu não sei te dizer, eu acho que era 266 megabytes de RAM, por exemplo.
E os HDs tinham 2 gigas. 2 gigas tinham os HDs. Porque os programas eram kbytes, eram muito minúsculos os programas. Eles, por exemplo, era um monte de número e um monte de letra. Não é como hoje em dia que são pixels ou esse tipo de coisa, né? Então surgiram as placas de vídeo a partir dos 500. Não, do 366. Então ele subiu 100 megabytes. Daí surgiram as placas de vídeo. Daí falando dos jogos, tinha um jogo que vocês pesquisam na internet, é Carmageddon. Esse jogo aí foi o primeiro jogo, ele era bem violento, mas era muito legal, o jogo era muito bom mesmo. Não tinha nada demais, ele era só violento mesmo, porque era uma corrida de carro e sudden death, assim, você tinha que matar todo mundo. Existia a internet? Cara, a internet começou com a discada. E daí, essa era a internet que tínhamos na época, sabe? Então o que acontece? Ela era muito lenta, você só poderia, ela usava como se você estivesse falando com alguém no telefone, né? E isso era muito interessante. Então depois da tô tentando fazer um negócio aqui. Depois da meia-noite, você conseguiria ter acesso à internet e você conseguiria fazer só um pulso. Então todo mundo ficava esperando a meia-noite para poder ligar a internet, sabe? Então era muito interessante isso, cara. Isso foi uma coisa que começou a conectar todos nós. Por quê? Porque nós não tínhamos internet. O computador era somente um computador. Depois, com a internet, né, ela começou a conectar tudo. É isso que a internet faz, né? Então, o que acontece? Ó, esse era o barulho da internet de escada. Então, você clicava assim, depois da meia-noite, ele fazia tudo isso aí, ó. E com o telefone, fio de telefone ligado no computador, ele conhecia, isso é muito bom. E eles conectavam assim, né? Então você conseguiria, o que você fazia? Você entrava na internet. E depois, em 2003, por exemplo, esse é o barulho da internet de escada. Depois de 2003, você veio com a DSL, que é essa internet que vocês têm hoje em dia, mas a velocidade era muito baixa. E assim começaram os jogos online, os RPGs online. Antes nós só tínhamos os emuladores, né? Emulador de videogame, emulador disso, emulador daquilo. E é mais ou menos isso. Já existiam as redes sociais? Ah, eu esqueci de falar, cara. No computador tinha o MS-DOS. O MS-DOS é um programa que é o início de tudo, né? As redes sociais é o seguinte, não tinha rede social. Nós tínhamos o quê? Comunicadores que eram mensageiros. Tinha o ICQ, que fazia um barulho muito legal quando recebia mensagem, sabe? E eram comunicadores, cada um tinha um número. Eu lembrava meu número até ali em 2007, por aí, depois eu acabei esquecendo, era um número bem grande. Então... Ó, aqui nós estamos na internet antiga, né? Olha lá, novamente, ó. E esse era o barulho disso aqui, quando você recebia mensagem. Ó, era muito interessante. Então você recebia assim, todo momento. E essa mensagem, esse é muito legal. E daí depois veio o MSN. O MSN já trocou muito, porque daí o MSN é do Hotmail, então eles já estavam criando um diferente mundo na internet, os servidores. Então o que acontece? Tinha muito, o que era? Era o UOL, que é o Universo Online, ó, tá mudando ali atrás pra vocês, você tem que mexer no controle. Era o Universo Online, sabe? E era ele que começou o servidor, né? Então a rede social que nós tínhamos, perguntando em rede social, era o Terra. Você tinha o Terra.com lá, e tinha as salas de bate-papo, foi onde todo mundo começou a entrar, mais de uma pessoa, mais de duas pessoas conseguiam se comunicar, né? Porque o ICQ e o MSN era só uma pessoa e uma pessoa mensagem. Depois começou o Terra, que começava, era uma página de cada um ia mandando várias mensagens. E daí tinha o Fotolog. Por quê? Começou só em 2002 por causa das câmeras digitais. Então elas começaram a vir e a gente começou a ter foto digital. Porque as fotos eram todas físicas, você não conseguia entrar na internet com foto. Então com isso era o Fotolog, cada um postava uma foto, tinha vários comentários, e assim a gente conseguia conversar, né? E depois veio o Orkut, né? O Orkut, o falido Orkut, não sei se faliu ou se venderam, alguma coisa aconteceu.
e era muito divertido, que é um Facebook bem interessante. E daí, era antes do Facebook, aliás, né? Falando em Facebook, né? Facebook manda no mundo, e é isso aí. E quais jogos você mais sente falta daquela época? Cara, os jogos é o seguinte, é o Mario. Mario pra mim é vida, Mario World, porque Mario é muito legal. E daí eu sinto falta muito assim do Mario Kart, lógico, porque eles lançaram uma gama muito grande. Mas ali ó, no Play tinha o Tekken 2, que era um jogo de luta, muito famoso, tem o Tekken 3, que é muito bom, hoje em dia tem o Tekken não sei o que. Tinha o SNK, o The King of Fighters, que é o melhor jogo de arcade que já existiu, de luta, que é o The King of Fighters, que é luta. Street Fighter, né? Não podemos deixar de falar do Street Fighter. Então o que acontece? Top Gear é um jogo muito bom, cara. Né? Daí é isso aí. Então tinham vários jogos, mas eles eram bem simples. Mas esses de arcade, como eu disse lá atrás, que é o Tekken 2, o The King of Fighters, Metal Slug, que é um carinha que vai andando assim, vai atirando. Então se vocês puderem anotando esses nomes e pesquisar, são jogos muito interessantes. Quais os jogos que hoje você mais joga? Cara, eu jogo Clash of Clans, que é um jogo que eu jogo faz uns 6 anos, foi uns primos meus que me apresentaram. Eu jogo Clash Royale, que é um jogo bem clássico, que foi dado muito ênfase na propaganda, então muita gente joga. E tem um jogo, cara, que eu vou falar pra vocês podem rir da minha cara e pesquisar, mas é o Tibia. Tibia é um jogo que é impressionante, cara. Esse jogo é um RPG muito fantástico mesmo. O gráfico é bem baixo, então você não precisa de um computador muito bom, você precisa ter uma internet boa e você... Cara, é assim ó, lá naquele tempo atrás era um jogo que você não dava nada. Hoje em dia tem muita gente ganhando muito dinheiro. Eu já ganhei muito dinheiro com esse jogo, porque você consegue ganhar dinheiro no jogo. Só que é bem complicado. Mas dá pra fazer. Existiam jogos para celulares naquela E época? o celular é o seguinte, tinha o Tetris lá que eu falei, lembra? Então o Tetris era um jogo bem simples. Então eles conseguiam jogar direto Tetris no celular. E daí tinha o Snake, que é uma cobrinha que vai comendo uns quadradinhos e ela vai ficando cada vez maior. E esse jogo era clássico. Se você conseguisse zerar o Snake, você era fera, porque você chegava um momento que você tinha que fazer as curvas perfeitas para você não encostar nela mesmo e daqui a pouco ela encostava uma na outra. Daí morria, acabava, você zerava o jogo. Mas era um jogo muito difícil, né? Você ficava horas naquele jogo. Qual a sua expectativa de evolução da tecnologia para os próximos anos? Cara, a tecnologia hoje em dia já está muito avançada, vocês não percebem, mas está muito avançada, sabe? Vocês têm que tomar cuidado. Falando nisso, existem os VRs, né? Então, realidade virtual, vocês têm que tomar cuidado com isso. A gente não sabe o que eles podem causar dentro do nosso cérebro, nos nossos olhos. A Nintendo lançou um videogame que se chama Virtual Boy. Era vermelha a tela e isso causou muita dor de cabeça e muito problema em muita gente. Então, tomem cuidado com os VRs, né? Esperem ter um pouco de testes aí pra gente ver o que acontece. Mas, por exemplo, uma cabine que você possa correr pra lá e pra cá em cima de uma esteira com uma arma de brinquedo mirando, que já tem no PlayStation, por exemplo, que o Wii trouxe isso, né, a mira. Então é uma coisa bem interessante. Então eu acho que os jogos vão ser bem diferentes daqui pra frente, sabe? Eles vão ser mais realistas. A capacidade do computador vai ter que ser muito maior. E não esqueceremos nunca, e não vamos esquecer que existem os bugs. Então vocês têm que ir atrás dos bugs em cada jogo. Se vocês encontrar o bug de todos os jogos, você consegue zerar o jogo. Clash of Clans é um exemplo disso. É possível zerar Clash of Clans, parece ser impossível, mas é possível. E é engraçado porque quando você quase está zerando, eles fazem atualização. Então você consegue perceber que você está conseguindo captar o jogo. Sobre os bugs, lá antes de 2000, cara, não, em 2006, eu encontrei um bug no SMS de uma operadora famosa que começa com T. Você trocava um número dentro do celular e você conseguia mandar mensagem de graça. E a mensagem custava 25 centavos naquela época. E 25 centavos naquela época, eu acho que deve ser o quê? Uns R$2 cada mensagem hoje em dia. Então,
você conseguia fazer muita coisa, mandar mensagem para muita gente, pouquíssima pessoa sabia disso. Então era interessante que você fazia as listas e mandava muita mensagem para todo mundo e todo mundo ficava impressionado porque você conseguia atingir um número muito grande de pessoas, né? Daí falando sobre evolução, né, de celulares, a Apple, por exemplo, no começo, todo mundo falava do Flash, né, que é um programa. Então, porque a Apple não tem Flash, não sei o que, então o que acontece? Você já tem que ver lá na frente se está todo mundo usando Flash, mas você pode fazer outro programa mais leve, que é o que acontece hoje em dia, com menos kbytes e faça a mesma coisa. Então esse é o sistema, esse é o que vocês aí que querem fazer a programação, por exemplo, achar a menor partícula possível dos bytes, né, do sistema. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Tem bastante coisa que dá pra gente comentar, mas é isso aí mesmo. Obrigado, Betinho. Obrigado, Betinho. Valeu, galera. Esses são meus alunos aí, rapaziada. Esses são show de bola, já sabe.